E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Alcubo. Hoje nosso trabalho vai ser com geometria espacial, em especial prismas. Então, dos sólidos geométricos, nós vamos começar com prismas. É um conceito que cobra-se bastante em vestibulares e tem sido recorrente no Enem. Então, detalhe, matéria do segundo ano do ensino médio. Então, fica atento aí e vamos para a aula. Então, os prismas são figuras formadas por linhas poligonais fechadas, onde na maioria das vezes a gente tem polígonos regulares em suas bases. Eles têm duas bases e faces laterais compostas por quadriláteros, sempre, beleza? Às vezes são retângulos, às vezes são paralelogramos. Qual a diferença? Aí a gente encaixa na classificação dos prismas. Os prismas podem ser de duas formas. Retos são os que a aresta lateral, ela forma um ângulo de 90 graus com o plano da base, ou oblíquos, que são os que não formam 90 graus. De uns anos para cá, tem se cobrado bem mais os retos do que os oblíquos, beleza? Então hoje a gente vai estudar só os retos, para não estender muito. Daqui você tem um prisma que a base dele é um quadrado, um prisma quadrangular. Ele tem 8 vértices, que são os encontros das arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? 12 arestas. O que são arestas? Arestas são os encontros das faces, são as linhas. Então, são 12 arestas. E ele tem 4 faces laterais e 2 bases. Okay. Os prismas também podem ter bases diferentes. De acordo com o formato da base, a gente tem um nome diferente para o prisma. Os prismas regulares, a gente pode ter prisma triangular, que a base é um triângulo, quadrangular, que a base é um quadrado, pentagonal, que a base é um pentágono, e assim sucessivamente. Das partes importantes, então, vou só escrever aqui para você gravar. Olha, essas partes aqui, isso aqui é uma base. Isso aqui é outra base, certo? A lateral, são o que a gente chama de faces laterais. Face lateral, certo? A aresta, o que é a aresta? A aresta é só a linha. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a aresta lateral. Que no caso do prisma reto também é a altura, tá certo? Então, no caso do prisma reto, a aresta lateral é a altura. Essa linha daqui é a aresta da base. Esses termos são importantes você saber, porque o problema ele trata apenas desses detalhes, usa esses termos. Então fica mais fácil se você visualizar na figura, ok? Então, trabalhando a ideia das fórmulas que envolvem um prisma, repara, a gente tem área da base, área lateral, área total e volume. O que é cada uma dessas coisas? Área da base. A área da base de um prisma, ela é determinada pelo formato que a base tem. Toda vez que te fala prisma regular, quer dizer que é um prisma com todos os lados da base iguais. Então, nesse caso daqui, vai depender das fórmulas da geometria plana. Então, das que são mais cobradas, a gente tem a área da base, né, que é o lado ao quadrado, para o prisma quadrangular. Você tem também a área da base, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, para o prisma triangular, tá? São as mais cobradas. Não quer dizer que não vai aparecer outra, mas as mais cobradas são essas. Da área lateral. A área lateral do prisma também é muito tranquilo. Lembra que eu te falei? Ele é formado por retângulos. Então, a área lateral é a área do retângulo. Então, a área lateral vai ser base vezes altura, onde eu tenho a aresta da base e a aresta lateral, tá bom?
Só que é de acordo com a quantidade de lados que a gente tem essa área lateral. Então, aqui a gente multiplica por n, onde n é o número de lados da base. Então, você pode dizer que o B é a aresta da base, o H é a aresta lateral, nesse caso aqui, né? E o N vai ser o número de lados. Lembra que é número de lados da base, tá bom? E a área total? A área total, eu não te falei que o prisma tem duas bases? Então, a área total vai ser, a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Por quê? Porque o prisma tem 2 bases, mais a lateral que compõe ele. Então, a área da superfície total do prisma, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. E volume? O cálculo do volume também depende da área da base. O volume é a área da base vezes a altura. Lembra que a altura é a aresta lateral, não esquece disso, tá bom? Isso aqui é um H, ó. E então, basicamente, a gente tem essas fórmulas para o prisma, tá certo? Mas tem alguns casos especiais de prisma que tem suas fórmulas diferentes. Acompanha comigo. Existem, então, 2 prismas que a gente diz que eles são casos especiais. Um é quando todas as faces deles são iguais, que é o que a gente chama de cubo. Todas as faces deles são quadrados iguais, certo? De mesmo tamanho. O outro é o paralelepípedo. Para você que está confuso aí, o paralelepípedo é quando é um prisma que a base dele é um retângulo, digamos assim, das fórmulas particulares deles. Imagina um cubo com o lado L, certo? A fórmula da área do quadrado não é L ao quadrado? O cubo ele é composto de 6 quadrados, então a área total do cubo é 6L ao quadrado, e só. O volume, para você calcular o volume, é sempre você multiplicar as 3 dimensões. Largura, comprimento e altura. Então, nesse caso, como os 3 são iguais, o volume é L ao cubo, beleza? Diagonal do cubo. O que é diagonal do cubo? É uma linha que liga da extremidade de lá de trás, até a extremidade daqui da frente, passando por dentro do cubo. Então, essa diagonal do cubo, a fórmula dela é L raiz de 3. A diagonal da face, por outro lado, ela é L raiz de 2, então não confunda as duas. Diagonal da face, ela fica só numa face, assim. A diagonal do cubo, ela passa dentro do cubo, de um vértice ao outro, de um plano a outro. Beleza? Então, existe a diferença entre as duas. Do paralelepípedo, eu vou passar 2 fórmulas que são as mais importantes. A fórmula da área total. A área total do paralelepípedo, ele é composto por 3 pares de retângulo, certo? Então, a área total dele é sempre assim, ó. Como são impares, a gente multiplica por 2. Aí fica, ó, A vezes B, mais B vezes C, mais A vezes C, certo? Então, a área total do paralelepípedo são as áreas dos retângulos que o compõem vezes 2. O volume é tranquilo, é A vezes B vezes C. Então, esse é o volume do paralelepípedo. O paralelepípedo ainda também tem diagonal. Lembra que aqui é diagonal do paralelepípedo. Não usa se falar tanto em diagonal da face, mas se por acaso aparecer, é só um teorema de Pitágoras. Então, a diagonal do paralelepípedo, ela é as 3 dimensões ao quadrado, a soma das 3 dimensões ao quadrado. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, que são as dimensões aqui, ó, largura, comprimento e altura. Beleza? Então, quer ver como que isso aparece, tem aparecido nos vestibulares? Se liga então que é hora da prática. Ó, diz o seguinte:
Para a Olimpíada de 2012, a piscina principal do Centro Aquático de Londres, medindo 50 metros de comprimento, foi remodelada para ajudar os atletas a melhorar suas marcas. Observe suas melhorias. A largura das raias. Cada uma das 10 raias mede 2,5 metros, conforme o padrão oficial. Nas provas finais, a primeira e a 10ª ficarão vazias para evitar que as ondas desfavoreçam os atletas. Profundidade de 3 metros. Com essa profundidade, a água que se movimenta em direção ao fundo da piscina demora mais para retornar à superfície e não atrapalha a progressão dos nadadores. A capacidade da piscina em destaque em metro cúbico é igual a... Ali não falou que a piscina é um paralelepípedo, mas a gente sabe que piscina olímpica é um paralelepípedo. Então observa, diz que a piscina tem 50 metros de comprimento, que eu tenho 10 raias de 2,5 metros, então são 25 metros, e a profundidade é de 3 metros. Perguntou quantos metros cúbicos de volume que cabe nessa piscina. Então era fácil, olha só. O volume não é A vezes B vezes C? Então, o volume é 50 vezes 25 vezes 3. Então, isso vai dar 3 vezes 25 dá 75. 75 vezes 50 dá 3.750 metros cúbicos. Ok? Outra questão aí diz assim, ó. O baú de um caminhão, cujas dimensões internas estão mostradas na figura, está carregado com 120 caixas cúbicas iguais de 0,5 metro de aresta cada, sendo que o volume total dessa carga corresponde a 3/4 do volume total do caminhão. Nessas condições, é correto afirmar que as dimensões indicadas por X na figura em metros é igual a... Olha só, esse exercício aqui também não é difícil. É só uma questão de tempo para você fazer. Ó, eu tenho 120 caixas de 0,5 metro de aresta. São cúbicas. Então, como que é o volume do cubo, né? O volume do cubo é L ao cubo. Então, volume vai ser 0,5 ao cubo, certo? Só que são 120 caixas vezes 120. 0,5 ao cubo vai dar 0,125 vezes 120. 0,125 vezes 120 vai ser, ó, vezes 120. Vai ficar 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4, 1, 5. 2 vezes 1, 2. 5, 2, 1. Somando 0, 0, 10. Vai 1, 5 e 1. Lembrando que são 3 casas depois da vírgula, então o volume é 15 metros cúbicos. Certo? Disse, isso aqui é o volume das caixas. Certo? Só que me disse que o volume das caixas é 3/4 do volume do caminhão, do baú. Então a gente faz. Eu tenho 15 é igual a 3/4 do volume do baú. Multiplicando isso cruzado, você tem 3VB é igual a 60. O volume do baú, então, é 60 dividido por 3, que vai dar 20 metros cúbicos. Esse é o volume do baú. As dimensões que eu tenho ali é 2x e 2, certo? Logo, a gente tem o volume do baú, ele vai ser A vezes B vezes C, porque ele é um paralelepípedo. Eu sei que ali, por exemplo, o A mede 2, o B x e o C 2, e disse que o volume vale 20. Então a gente tem 4x igual a 20, x vai ser 20 dividido por 4, que dá 5 metros. Resposta certa, letra C. Exercício bem tranquilo de ser feito. Olha só, outro exercício do Enem. Diz assim: na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros
de largura do topo e 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é... Observa comigo que o exercício não é tão difícil. O Enem ele tem o hábito de fazer isso. Pegar uma figura e mudar a posição dela do que é comum de você ver. Isso aqui ele não é um prisma regular, porque a base não é um polígono regular, é um trapézio. É verdade, a base é isso, o prisma está deitado. Muita gente, às vezes na hora de fazer, confunde e acha que o prisma está assim. Não, mas na verdade ele está deitado. Então a base é o trapézio, ok? Para a gente saber o volume desse prisma, a gente precisa calcular a área da base e multiplicar pela altura, correto? A altura nesse caso é 20, não é essa altura aqui. Essa altura que deu é a altura da base. Então, exercício bem maldoso. Outra coisa, não te deu? Olha, vou fazer o trapézio aqui só para você visualizar melhor. Isso aqui seria a base, correto? Então, ó, nessa base aqui, repara comigo, aqui em cima era 6 metros. Essa altura é 2 metros. E aqui diz o seguinte, a cada metro que sobe, esse aqui é maior que o de baixo meio metro. Como subiu 2 metros, quer dizer que esse aqui é maior que o de baixo 1 metro. Então o de baixo é 5 metros. Quando você joga na área, para você saber a área da base, né? Vou colocar assim, ó. A gente tem base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Isso é a área do trapézio. Então, a área da base vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Corto aqui. Então, eu tenho que a área da base vai ser 11 metros quadrados. Concorda comigo? Só que o exercício pediu para que eu calculasse volume. Então, olha, o volume é a área da base vezes a altura. Então, a gente tem a área da base que é 11, a altura que é 20. Eu te disse que isso aqui era 20. Ó. Isso aqui era a altura, né? O comprimento. Então, a gente tem 220 metros cúbicos. Esse é o volume. Só que o exercício ainda me disse o seguinte. A cada 2 metros cúbicos eu tenho 1 tonelada de produto. Então, perguntou quantas toneladas eu tenho. Então, nesse caso, você vai ter, o volume não é 220, a gente teria que dividir 220 dividido por 2, que vai dar 110 toneladas. Tá certo? Então, exercício bem legal aí e ainda tentaram te enganar virando o prisma de lado. Isso acontece muito, então fica atento. Então, pessoal, aqui vai ficar a lista de exercício, como sempre, para você praticar. Não esquece, se gostou, deixa seu like, que ajuda a gente a compartilhar, tá bom? Então, no mais, muito obrigado, valeu!